Igreja cheia de pessoas que não têm espiritualidade, não resolve muita coisa. A gente falava há pouco tempo ainda do filho pródigo, né? O irmão Murilo usou o exemplo. Não adianta nada a gente estar ali, cumprindo o papel de estar presente, mas o coração está longe, né? O coração não tem sintonia com as coisas de Deus. E hoje, mais uma vez, o nosso assunto é basicamente isso também. A gente não tem como ter... se você entra num quarto escuro, sem acender a luz, você tem trevas. Se você aciona o interruptor, você tem luz. Não tem meio termo, não tem como você ter os dois ao mesmo tempo, né? Então, jamais a gente consegue enxergar o valor das coisas de Deus nas nossas vidas se a gente não passar por dificuldade. É quando a gente passa por dificuldade que a gente enxerga as coisas de Deus. Então é necessário as trevas para você entender o que é a luz. É necessário a luz para você entender as trevas. Não tem como você ser abençoado se você não passar por dificuldades. Você não vai conseguir enxergar as bênçãos de Deus se não passar pelas dificuldades. E é muito comum a gente reclamar, né? A gente ficar triste, a gente ficar, às vezes, até desesperado com os problemas. E a gente tem que ter a serenidade, a espiritualidade de enxergar as coisas de Deus como elas são. Quando a gente pega as histórias, a gente sempre usa José, a gente sempre usa Jó, né? Que passaram por grandes dificuldades e, por às vezes, por coisas diferentes, objetivos diferentes, mas passaram por situações muito difíceis. E às vezes, a gente, por muito menos, a gente deixa de ficar firme, deixa de ter alegria, deixa de ter aquele conforto espiritual. É isso que a gente tem que entender e aceitar as correções quando a gente precisa, né? E a gente pisa na bola, a gente deixa de dar devida atenção para as coisas de Deus. É comum nos nossos dias, na nossa correria, nosso estilo de vida, nosso trabalho apertado, a pressão dos chefes, e a correria com o tempo, o trânsito. Então é necessário a gente cuidar, né, da nossa parte espiritual a cada dia. Entra o exemplo do lava-pé, né? Que Cristo deixou o exemplo lavando o pé dos apóstolos para cuidar da sujeira do dia a dia. Né? O corpo está salvo, o espírito está salvo, mas o corpo tem que ser cuidado. O pé está em contato com o mundo. Nós estamos recebendo as impurezas do mundo, nós estamos ouvindo coisas no meio no nosso convívio, no nosso meio que a gente convive. A gente ouve coisas que não são agradáveis, que não são boas, a gente xingando do teu lado, a gente blasfemando. A gente teve aquele jovem sendo assassinado lá nos Estados Unidos, e a gente vê quão podre é o mundo, né? Jovens dando de ombro, assim, né? Quando perguntado que opinião, uns falou, demorou, alguém tinha que fazer isso mesmo. Estamos falando de vida, gente. Por pior que seja a pessoa, né? Que não é o caso, né? É uma boa pessoa pelo que a gente tem referência. Uma pessoa que apaziguava, uma pessoa que fazia um trabalho com jovens, né? Que estão recebendo doutrinação totalmente equivocada nas faculdades. Ele abria o microfone lá para quem quisesse xingar ele. Né? E muitas vezes a resposta dele era: eu vou orar por você. Eu vi algumas partes dele falando isso, né? A pessoa ia lá, eu ofendia ele, falava coisas erradas, ele falava: eu vou orar por você. E a própria mídia, né, a nossa, anunciando como um extremista, de direita extremista. Espera lá, você querer as coisas justas, querer as coisas corretas, é ser extremista. Ninguém chamou o atirador de extremista. Alguém viu alguém chamar aquele atirador de extremista? Nós vimos lá uma lista de pessoas que foram assassinadas no decorrer da história, né? Sempre
da esquerda matando da direita. Não tem nenhuma história de um da direita matando da esquerda. Mas enfim, né? Não é esse o nosso intuito. Nós estamos falando da maldade do coração do homem. As pessoas hoje estão trilhando por um caminho que às vezes nem ela sabe, ao menos, o que ela está fazendo naquele caminho. Então, umas respostas assim que você fala, puxa vida, que coração, né? Onde está Deus na vida dessas pessoas? Eu vejo às vezes dentro da casa da gente mesmo, né? Os parentes, com umas conversas, com umas reclamações, que você fala, puxa vida, né? Eu já passei já tive nessa situação e eu estaria fazendo essas mesmas coisas se eu não tivesse conhecimento da palavra de Deus. É claro que nós não somos perfeitos. A partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, isso não torna a gente perfeito, né? Mas tem muita melhoria na vida da gente, né? Muita melhoria. Muitas coisas que eu praticava de coisas erradas, ainda continuo praticando. Não consegui abandonar todas elas, mas diminuiu bem as intensidades, né? A gravidade das ações, das atitudes, dos pensamentos. A gente aprende como desviar do mal. A Bíblia nos ensina, nos dá os recursos para isso, né? E o cachorro bom e o cachorro mau é o que se encaixa melhor, né? Nessas horas, a gente tanto já ouviu o pastor Antônio falar na frente, e outros pregadores já ouviram usar esse exemplo, né? Do cachorro ruim, do cachorro bom, o índio que não sabia explicar o que acontecia dentro dele após ele conhecer o Evangelho. Então, perguntado a ele, como é que você se sente agora que você conhece o Evangelho, que você conhece o sacrifício de Cristo na cruz pelo teu pecado, né? O que você sente, né? E ele, sem a facilidade das palavras, não conseguia expressar muito bem o que sentia. Ele dizia, eu sinto dois cachorros, né? Brigando dentro de mim, um cachorro bom e um cachorro ruim. E eles vivem brigando um com o outro. Aí, mas qual ganha? Ganha aquele que eu der mais alimento. Mas uma explicação básica do que acontece dentro de nós, né? Alimenta a tua natureza ruim, continua alimentando a tua natureza ruim, a tua natureza má. Porque a gente parece um desenho lá do Tom e Jerry, do Pica-Pau, né? Que tem o capetinho de um lado e o anjinho do outro. Vai, faz isso, o outro, não faz isso. Não, faz isso sim. Não faz isso não, que é errado. Não deixa bater. Deixa assim mesmo. Então é basicamente isso, irmãos. E a nossa meditação de hoje é com relação aos israelitas, né, foram levados em cativeiro, no reinado da Babilônia, Nabucodonosor. Nós conhecemos bem a história. No ano 605 a.C., o reinado foi até 539 a.C., apenas 66 anos, né? A Babilônia teve o poder do mundo na sua mão e o povo de Israel foi entregue na mão de Nabucodonosor. Foi entregue porque Deus se esqueceu do povo, Deus virou as costas para o povo. Foi por isso que eles foram parar no cativeiro. Eles estavam sendo fiéis, eles estavam sendo dedicados. Pega lá o livro de Reis, de Crônicas, onde fala dos reis. O que você mais vai enxergar? Reis que não agiram de acordo com a vontade do Senhor. E fez o que era mal diante do Senhor. Continuou na maldade do seu pai, né? Então Deus permite certas coisas ruins nas nossas vidas, às vezes por um governo que sofre todo mundo junto, que é o nosso caso hoje, né? Nem todos no Brasil merecem passar pelo que estão passando, mas muitos merecem. Lembra quando, né, na pandemia, falou-se abrir as igrejas, né? Quais foram os comentários na internet, né? Pessoas blasfemando. Tem que abrir as boates, né? Os bar. A igreja não vai levar alegria na minha casa.
Pessoas falando assim, né? Então, muitas pessoas merecem o governo que nós estamos tendo. Eu digo que a maioria, né, que a gente viu aqui 85% dos comentários, quando falou-se em abrir só as igrejas na pandemia, eram comentários negativos, pessoas que não queriam saber. Pessoas que estavam preocupadas só com o seu próprio umbigo, com a sua própria alegria, com a sua própria carnalidade. E a gente vê que é isso no mundo mesmo. No nosso trabalho, onde a gente está, você vê as atitudes das pessoas. Não são atitudes de pessoas quebrantadas, amorosas, compassivas. O Murilo deu os exemplos, né, das características de Deus. A gente estudou 2, 3 semanas. Foi muito bom. E é isso mesmo. Quando você não tem aquelas características, Deus não habita em você. Então o povo foi levado em cativeiro porque eles eram errados. Eles estavam sendo infiéis. E Deus não tolera o mal. Deus não habita no mal. Então Deus chacoalha quando veio o dilúvio. As pessoas estavam, né, longe da vontade de Deus. Quando Israel perdeu a guerra, lá com Josué já à frente, antes de entrar na Terra Prometida, tinha erro no meio do povo, tinha coisas abomináveis no meio do povo. Deus não habita no pecado. Se uma igreja não cresce, nós temos que fazer puxar capivara, como diz, né? Você quer saber da vida jurídica de uma pessoa financeira, você puxa a capivara dela. E às vezes a gente tem que puxar a capivara da igreja. A igreja está travada, não está crescendo, não está progredindo. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma avaliada na nossa performance. Isso nas nossas vidas também. Você está tendo muito problema, está tendo muito desfalque, muitas tristezas. Não quer dizer que sempre será assim. Vamos voltar à história de Jó. Não tinha nada errado com a vida de Jó, né? Mas Deus permitiu, por uma provação, até para tampar a boca do Satanás, que falou, tira o que ele tem. Deixa eu pôr a mão na vida dele, para ver se ele vai ser fiel a ti, né? José, foi citado também pelo nosso irmão Murilo. A vida de José não se via ele blasfemando, reclamando. Várias vezes ele estava muito triste, ele chorava. Saudade do pai, saudade da sua terra. Imagino que não entendia muito bem, né, o porquê de tudo aquilo. Mas ele se mantinha fiel. Ele procurava orar, ele procurava a vontade de Deus. E Deus abençoava ele mesmo nas atribulações. Então assim é as nossas vidas também. Então o povo Israel foi levado para a Babilônia pelo seu próprio erro. Deus permitiu esse mal na vida deles, né, para que eles acordassem. E vamos abrir nossas Bíblias em Ageu, para a gente fazer uma leitura. Ageu capítulo 1, em versículo 1. E após voltar do cativeiro, como eu disse, o reinado de Babilônia durou muito pouco tempo, né? Pouco tempo para quem reinou, mas muito tempo para quem foi servo lá. Israel ficou lá no cativeiro por 66 anos. E é muito tempo para quem está distante dos seus costumes, distante da sua terra. Eles tiveram até seus nomes trocados lá por nomes de deuses, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego. E o próprio nome que colocaram no Daniel era o nome de deuses babilônicos. Então é uma verdadeira desconstrução, né? É o que a gente vê no nosso governo de hoje mesmo, né? Não mudou muito a estratégia de Satanás, né? Ele faz uma desconstrução daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é correto.
Analise a desconstrução que é feita em cima da personalidade masculina hoje, irmãos. Só vou falar dessa desconstrução. Eu vi um desfile de modas desse ano, né? Uma reportagem do desfile de modas. E aquele desfile que dita a regra, né? Dita o que vai ser a moda, o que vai ser a tendência da moda daqui para frente. Irmãos, o desfile de modas eram homens transvestidos, roupas femininas, roupas mostrando a barriga, bolsas igual de mulheres, saltos altos, como sendo moda masculina. É uma verdadeira desconstrução da figura masculina, que a Bíblia ensina. Onde estão os provedores, né, de hoje? Cadê os homens provedores? Aquele que quebra alguma coisa, ele corre arrumar. Aquele que quando vê a mulher indefesa, ele corre proteger. Aquele que quando escuta um barulho, ele toma frente, põe a família atrás dele, né? Cadê esse homem de hoje? Onde estão esses homens? Irmãos, o homem é a imagem e semelhança do Senhor. Nós não devemos esquecer disso. Quando você muda algo que Deus criou para ser dessa forma, você muda isso, é uma abominação ao Senhor. Quando você começa a ver certos direitos, né, das mulheres, não estou dizendo que a mulher não tem que ter direito, a mulher tem que ter direito, tem que ter proteção, ela é o vaso mais frágil, a Bíblia ensina assim, e deve ser amada. Mas a forma como o mundo coloca isso, está colocando a mulher à frente do homem. A mulher tem muito mais benefícios do mundo do que o homem. As mulheres buscam seus espaços, sim, e devem buscar, mas não para estar à frente do homem, para mandar no homem, para assumir a liderança espiritual da casa, a liderança espiritual do casal. A Bíblia ensina qual é o espaço de cada um. Em nenhum momento mostra que a mulher é menos do que o homem. E simplesmente ela ocupa um papel diferente que o homem. O homem não é mais inteligente. Ele é mais forte, fisicamente é mais forte. Mas a linha de raciocínio de ambos são diferentes. Mas enfim, né? Estamos saindo do assunto, não é esse o motivo. Mas só para a gente sintonizar, né, as coisas erradas que a gente vê no mundo e as consequências vêm. E nós, como homens, se nós permitirmos que isso aconteça nos nossos lares, nós estamos em desobediência ao Senhor e a penalidade vai vir. Então nós temos que conhecer a vontade de Deus, entender essa doutrinação que vem do mundo, que isso é premeditado. Essa diminuição, né, do poder, do lugar do homem, dele ser o provedor, dele ser o que está mais à frente, de correr atrás, de se preocupar, de lutar e proteger a família. Então nós temos que corrigir isso. Vamos fazer leitura em Ageu, para a gente poder entrar certinho no nosso raciocínio. Ageu 1:1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, não é filho de Num, não é aquele Josué da época de Moisés. Filho de Josadaque e sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece,
E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, e sobre a terra produz. Como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez. Nosso querido Deus e bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a meditar nesses versículos. Que o Senhor possa nos mostrar a Tua vontade, aquilo que realmente te agrada, que tenhamos sabedoria para discernir isso, e que possamos aplicar em nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho, que estejamos corrigindo aquilo que estamos fazendo de errado e nos voltemos à Tua vontade, que possamos priorizar em nossas vidas aquilo que realmente agrada ao Senhor. Por Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Então aqui, o Senhor, através do profeta Ageu, ele dá uma repreensão no povo, né? Depois deles terem ficado tanto tempo lá cativos, o novo governo que tomou posse do mundo, que dominou o mundo, então permitiu que eles voltassem às suas terras. E chegando lá estava tudo destruído, como a gente já sabe, né? Tanto tempo abandonado, estava tudo destruído. E o povo chegou lá, em vez de priorizar as coisas de Deus, eles pensaram em si próprios. Nada diferente dos dias de hoje, né? É importante a gente frisar que Ageu ele era contemporâneo, eita palavra, né? Trava-língua, de Esdras, Neemias e Zacarias. E quando fala aqui da data, né, 520 a.C., essa data é precisa, não é aproximada, porque fala no segundo ano do rei Dario. Então, se a gente buscar lá nos registros persas, a gente vai encontrar essa data. Então, é uma data precisa, né? A gente tem precisão nessa data, da qual foi escrito e a gente está sintonizando o tempo. Então, essa mensagem de Ageu, ela tem a motivação a respeito da restauração de Jerusalém e do templo, né? E até dos costumes, porque o Israel perdeu até o costume. Eles sempre foram um povo unido, eles sempre se ajudaram, eles sempre se juntavam para fazer as coisas. Isso meio que se dissolveu quando ficaram lá cativos, né? E tudo isso tinha que ser restaurado. Então esse livro de Ageu, pequeno, né? Dois capítulos apenas, ele trata disso. Então ele coloca 4 situações importantes nesse livro, né? Os que moravam em casas grandes e ao tempo eles estavam em casas boas e não estavam dando nem importância à casa do Senhor. Deus aqui, ele fala, ele anuncia que a partir do momento que eles se voltassem a Deus, ele traria glória novamente ao povo. O abandono da reconstrução do templo tornou a todos impuros perante Deus, né? Deus começou a enxergar o povo como impuro. Imagine como Deus nos enxerga hoje, né? Todo mundo atrás da sua vida, atrás do seu interesse, atrás do seu trabalho. E poucos são aqueles que reservam tempo, tempo realmente para servir a Deus. E a mensagem a Zorobabel, né, que ele faria tremer os céus e a terra. Então, no verso 1 que nós lemos, né, no ano 538, que a Pérsia, né, que foi a nova
potência que assumiu a liderança, né, derrubou o reinado de Nabucodonosor. Então eles permitiram que voltasse, e a situação lá em Judá, em Jerusalém, era deplorável, né? Estava tudo realmente destruído, como a gente começou a falar. Mas cada um começou a se defender sozinho, não existia união, eles não se juntavam para fazer as coisas como era o de costume. Então cada um construiu sua casa, bem construidinho, com todo o conforto. Eles estavam preocupados em fazer as suas plantações, cada um, né, um plantava batata, outro plantava cebola, e outro não tinha aquela comunhão. Estavam preocupados em vender as suas mercadorias, fazer os comércios, e não deram atenção à construção do templo. Não tem como nossas vidas andarem bem, irmãos, se nós não focarmos nas coisas de Deus. Se a gente não priorizar estar no culto, ter comunhão com os irmãos, ver a necessidade dos irmãos, pregar o evangelho, se a gente não focar que a gente tem que ir na praça, que a gente tem que distribuir panfleto, que a gente tem que ter a nossa leitura bíblica. Eu estou traduzindo para os nossos dias. A construção da casa do Senhor nos nossos dias é isso. Nós não fomos exilados, nós não fomos para cativeiro, nós não tivemos nossas casas destruídas, literalmente falando, mas espiritualmente sim. O mundo está destruído, espiritualmente falando. A casa do Senhor está destruída em todos os lares que não dão atenção às coisas de Deus. Onde você vê pessoas dando de ombro com a morte de uma pessoa boa, não existe Deus. Na mesma cena que mostra o jovem sendo baleado lá, ele agonizando no chão, mostra uma pessoa fazendo assim, vibrando, rindo. É uma vida. A nossa vida pertence ao Senhor. E a pessoa estava ali, né, comemorando a morte de uma pessoa. Um pai de família, 31 anos, né, filhos novos, esposa. Então, todo lar que não tem Deus é uma casa destruída que tem que ser reconstruída espiritualmente falando. E cabe a nós fazer isso. Queira ou não, esse jovem estava fazendo esse tipo de serviço, né? Reconstruindo casas nos corações de jovens doutrinados nas faculdades. Não estamos exaltando uma pessoa, nós estamos pegando como exemplo, né, aquilo que nós devemos fazer. E a partir de agora é um risco grande, né? A gente percebe que é um risco grande. Já tem promessas de ser feito o mesmo com alguns políticos brasileiros, que têm elevado a família, a religião, tem defendido nessa bandeira. Então já tem promessas, né, que o próximo vai ser tal pessoa. Fulano, ciclano, já está enumerando, né? Então onde há Deus, né, nessas vidas? São casas destruídas que nós temos que reconstruir. Então, no ano 538, né, que a Pérsia, então, liberou eles para voltar. E só no ano 520, né, 18 anos mais tarde, é que o Ageu começa a falar que, vê como que a misericórdia de Deus é longe, né, ela é longânima mesmo, né. Foram 18 anos que eles começaram a fazer suas casas, seus comércios, suas plantações. Passaram todo esse tempo e eles não abriram os olhos para as coisas de Deus. Então o Senhor falou através de Ageu, né, que eles focassem nisso, que eles se preocupassem com isso. Então o povo estava preocupado só com as suas próprias vidas, esqueceu o principal, né, o templo de Deus também tinha sido destruído. Não foi só a casa deles, o templo de Deus também tinha sido destruído e ficou em segundo plano. No verso 3 ao 11, verso 3 diz assim, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério de profeta Ageu, dizendo,
É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, chiques, né? Estucadas, utensílios com gesso, né? Com enfeites. Pensa nessas casas muito bem acabadinhas, com granito, né? A gente vê, passa para o nosso tempo de hoje. Eles estavam preocupados com cada detalhe, com cada vaso, com um quadro bonito na parede. Então, o que eles estavam fazendo para eles era de primeiríssima qualidade. E esta casa há de ficar deserta, quer dizer, eles vão fazer tudo isso aí e não vão dar valor? Eles estavam dando valor. Eles não estavam fazendo isso simplesmente sem pôr o coração naquilo, né? Eles estavam fazendo aquilo realmente com a intenção de ter um negócio bonito, confortável, para eles desfrutarem daquilo. Ora, pois assim, versículo 5, diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Saquetel é um saquinho pequeno, então recebe o salário num saco pequeno e ainda furado. Em outras palavras, irmãos, não são abençoados. Por mais que você faça, você não é abençoado. Ele está dizendo, semeais muito e recolheis pouco. Quem muito semeia é para colher bastante. Mas por que não colheu bastante? Porque não priorizou as coisas de Deus. Comeis e não vos fartais. Então você come boa comida, mas nunca está satisfeito. Vestivos, mas ninguém se aquece. Não adianta pôr a roupa melhor do mundo. Não vai se aquecer, não vai se sentir bem vestido, não vai se sentir saciado em receber o salário num saquetel furado. Eu já vi muitas pessoas falar no tal do espírito devorador, né? Espírito devorador, quer dizer, às vezes a pessoa ganha tanto dinheiro e não sai daquela situação difícil. É um incidente aqui, é um inconveniente ali, é uma doença lá, e a pessoa fica ali patinando naquele lugar ali e não sai do lugar. Deus está dizendo aqui, ó, Ele está mostrando que nós não seremos abençoados se nós não priorizarmos as coisas de Deus em nossas vidas. Pode ter um bom emprego, pode ter uma boa casa, você pode comprar de tudo na tua vida. Você nunca vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Você não vai se saciar das coisas desse mundo. A nossa carnalidade nunca vai ser saciada, por mais que você tenha. Analise esses políticos. Tem político de mais de 80 anos que só pensa em roubar. É incalculável a fortuna que esse povo tem. Será que não vê que não vai ter muitos anos de vida? O que vai ter mais 10 anos? 15 anos? Não tem tempo nem tem tempo para gastar o que já tem. E está pensando em roubar mais. Porque a carnalidade nunca é saciada, irmãos. Nunca. Quem não tem nada quer ter um chinelo. Mas quando tem um chinelo, ele quer um tênis. Mas quando ele tem o tênis, ele quer um skate. E quando ele tem um skate, ele quer uma bicicleta. E quando ele tem a bicicleta, ele quer uma moto. Quando ele tem a moto, ele quer o carro. E quando ele tem o carro, ele quer um mais novo. E quando ele tem um mais novo, ele quer ter 2 carros. E assim infinitamente. Nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas para que nós não ficamos embaralhados desse mundo e deixemos de construir o templo do Senhor, onde tem que ser reconstruído. E são muitos templos do Senhor que tem que ser reconstruídos. Eu citei cada lar que não tem Deus, que tem que ser reconstruído esse templo. É um exemplo para nós. É claro que nós temos que zelar pelo templo do Senhor. Não estou isentando, esse templo aqui, que muitos chamam de igreja. Nós sabemos que a igreja somos nós, pessoas,
mas o templo tem que ser zelado também. O lugar onde nós reunimos, nós temos que zelar por ele, temos que limpar, temos que cuidar do som, temos que cuidar de tudo, não deixar aquela frente muito feia, né? Mas espiritualmente falando, irmãos, é restaurar vidas, vidas que estão perdidas, e não são poucas. No versículo 7 ele diz: assim diz o Senhor aos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O versículo 9 ele diz: olhastes para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Reforçando, né, a ideia de que eles estavam priorizando a vida deles. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Por isso vocês não estão sendo abençoados. Nós estamos passando por uma dificuldade no nosso país, irmãos, que é necessário passar. Por isso que nós não devemos ser crentes reclamões, murmuradores, porque está tudo no controle de Deus. Deus nunca foi pego de surpresa. Se nós estamos passando por isso, nós precisamos passar por isso. Faz parte do trajeto a gente passar por dificuldades. Nada fica bom sem ficar ruim. Primeiro fica ruim, mas depois fica bom. O remédio não é doce, o remédio é amargo. O bom remédio sempre é amargo. Esse negócio de remédio docinho, gostosinho, não vai fazer diferença. O remédio é amargo, é doloroso. O versículo 12, que nós não lemos, né? Diz que então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo... Vou começar de novo, me perdi. Então ouviu Zorobabel, filho de Saaltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saaltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então aqui, irmãos, eles ouviram, né, a voz de Deus, temeram e retomaram então a construção do templo. E Deus prometeu que seria com eles, ia encher os seus celeiros, ia abençoar, encher suas casas de glórias. Então essa promessa também é para nós nos nossos dias de hoje. Quando nós priorizamos as coisas de Deus, é automático, é consequência as nossas vidas serem abençoadas. Então, não tem muito o que a gente explicar, né? É uma passagem fácil de se entender, a mensagem é curta e grossa, vê que a gente usou exemplo e cai sempre na mesma coisa. Tudo que a gente for passar de dificuldade nesse mundo, irmãos, ou é por erro nosso, ou é consequência de outros que estão ao nosso redor. Mas sempre existe alguém precisando de correção. E às vezes nós fazemos parte dessa correção. Não somos propriamente nós os errados, mas nós estamos nesse caminho da correção. Vamos sofrer as consequências. A palavra de Deus ensina que chove para o justo e chove para o ímpio. O calor vem para o justo, vem para o ímpio. O sofrimento vem para o justo, vem para o ímpio. Esquece essa história, essa conversa que muitos falam, que o servo de Deus vai ser só abençoado. Tem muita gente que só prega isso, que você vai aceitar a Jesus e tudo vai ser mar de rosa a sua vida. É um exemplo fácil para levar as pessoas à perdição, né? A se perderem espiritualmente, a deixar o seu templo desabar, espiritualmente falando, né? Porque entra achando que vai ser só abençoado,
E não vai ser um mar de rosas. A Bíblia deixa claro isso. Aqueles antigos gigantes na fé que antecederam nosso tempo tiveram suas dificuldades. Nós citamos vários aí já: Moisés, Davi, Abraão, Noé. Imagine o que Noé foi blasfemado, irmãos. Imagine o que passou esse homem, ele e sua família. Então, o que nós estamos passando é fichinha. Só que nós temos que ter a consciência que a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho, é restaurar essas vidas. Estamos sujeitos, a loucos que estão atirando, só por não gostar do que a gente fala. Radicalmente falando, mas é isso, irmãos. Deus tem o prazer de abençoar nossas vidas, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Um adestramento de cão, quando ele faz alguma coisa que agrada, que realmente é o que é para ser feito, dá o biscoitinho para ele. Se ele não fizer, não dá. Né, Mel? Mais ou menos é isso. Quem tem de animal, é isso. Não fez o que tem que ser feito, não recebe gratificação. Deus é justo, Ele é fiel, Ele prometeu que vai abençoar. Mas Ele também falou que aquele que der as costas para Ele, também Ele vai se esquecer naquele grande dia. E Deus não é mentiroso. Então, se você der as costas para Deus, Ele também vai continuar sendo fiel naquilo que Ele mesmo prometeu. Ele também não vai se lembrar de você naquele grande dia. Então, vamos mudar a nossa atitude se estamos errando, se estamos sendo negligentes, Vamos mudar a nossa atitude já e nos preocupar realmente com o crescimento do reino. Temos que investir tudo, o que nós temos, o que nós somos, para a causa do Senhor em primeiro lugar. Sabe qual vai ser o pagamento? Sabe o que nós vamos receber em troca? Bênçãos. Bênçãos. É isso que Deus promete para as nossas vidas. E não quer dizer que você vai ficar rico. As bênçãos que Deus promete são muito acima de dinheiro no banco. Deus fala de coisas nobres, de coisas espirituais, de coisas maravilhosas para o homem. Dinheiro não faz felicidade de ninguém. Não salvou outros que precisaram de transplantes e não tiveram e morreram. Então não vai ser Ele que vai dar jeito na tua vida. Mas o conforto espiritual, as bênçãos espirituais que Deus tem a oferecer àqueles que o servem, que o amam, essas são inexplicáveis, inumeráveis. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Irmão Murilo, quer terminar?